Fala, empreendedor! Vamos começar a semana então com mais um tema legal aqui do nosso podcast Consultório Empresa. Meu nome aqui é Plínio Tomás e eu sempre tenho um prazer muito grande de desenvolver esses temas aqui com você. O tema dessa semana são os 7 drivers que eu utilizo nos projetos que eu faço com os clientes, né? Mas aí você fala, que raio de 7 drivers? O que é um driver? Por que 7? Como é que é essa história aí? Então, tá curioso? Espera um pouquinho que eu já venho te contar mais sobre isso. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente os resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E aqui vamos nós a mais um episódio. É isso aí, empreendedor. Show de bola. O assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito, que eu trabalho com isso, desenvolvendo esse assunto já há muito tempo, né? Que são os drivers. Mas antes de eu te explicar o que são os drivers e como é que você vai utilizar tudo isso, eu preciso fazer alguns comentários de agradecimentos, né? Eu quero começar agradecendo os inúmeros, foram inúmeros mesmo, foi, sei lá, uns 20, sei lá, talvez mais, não sei, depoimentos que eu recebi por conta do episódio anterior, né? O último episódio é aquele que eu falo das orientações bíblicas para a gente ter condições de pensar um pouco melhor nosso projeto, nossas estratégias. E teve uma repercussão muito grande esse episódio, foi muito legal. Eu recebi muitos comentários de pessoas pedindo até para colocar mais coisas assim, se tem outras dicas bíblicas também para falar. Enfim, achei interessante e curioso. Eu estou agradecendo aqui porque na verdade deu uma reação muito interessante e muitas mensagens de apoio. Então eu quero agradecer a todo mundo que teve esse cuidado de me gravar um áudio, de me mandar um texto, que, sabe, investir o seu tempo com isso. Isso me ajuda muito, me agrada muito, fico muito, muito feliz em receber esse feedback e ter essa interação maior com você que ouve o podcast, que interage comigo. Isso só me ajuda, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer também é que eu estou muito feliz porque o nosso recém-montado canal no YouTube, não, recém-montado não, porque o canal já tem mais tempo, mas ele havia sido montado e esquecido lá, né? Então só recentemente que a gente começou a colocar os vídeos do podcast em vídeo lá e outros materiais, e agora que a gente está começando a divulgar um pouquinho mais esse canal, e eu estou muito feliz com a repercussão que isso está tendo também, né? Tem muita gente já dizendo que está preferindo até ver ali o canal e está gostando muito e está pedindo temas específicos. Então, obrigado também por isso. E neste caso, já te peço, se inscreve lá no canal, interage com a gente lá no canal também do YouTube, que isso é bem legal para a gente. Clica no sininho, aquelas coisas que você já está cansado de saber que tem que fazer, né? É assim que você ajuda a gente. Beleza? E aqui também, ó, se você ouve pelo Spotify, como eu gosto de fazer, ou pelo SoundCloud, ou pelo Deezer, eu não sei qual é a sua plataforma do iPhone, né, para quem ouve direto também. Se essa é a sua escolha, então vai lá e clica em curtir e compartilha com seus amigos, que isso também é muito forte pra gente. Mas vamos lá, então, ao nosso assunto de hoje, que são essa história dos 7 drivers. Bom, então, para eu explicar o que é o driver, deixa eu explicar uma coisinha antes. Quando a gente fala de planejamento estratégico, né, a gente fala que precisa definir claramente o nosso ponto de partida, que é o ponto A, e depois aonde eu quero chegar, esse ponto B. Onde eu quero chegar é a visão de longo prazo que eu tenho, meus objetivos de longo prazo, eu tenho que saber para onde eu estou indo. Porque se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve. Então, quando eu quero montar a estratégia, eu preciso saber aonde eu estou e exatamente para onde eu estou indo. Então, tudo isso aqui a gente já falou em outros podcasts, eu vou falar futuramente também um pouco mais. Mas, enfim, quando isso já está definido, eu começo a ter que definir a estratégia de passagem do ponto A para o ponto B. Como é que eu vou fazer para chegar e alcançar os meus objetivos? Então, uma das formas que eu utilizo para montar um projeto, para chegar num plano de ações, é através da construção
e da definição de drivers. Os drivers, então, chamados de drivers ou de elementos de sucesso, elementos-chave, fatores-chave de sucesso. No meu livro... Qual foi? Deixa eu lembrar. No Marketing para Dentistas, no Marketing para Médicos também. Tem lá um planejamento passo a passo, lá eu chamo de elementos-chave de sucesso. Né? Como é que eu faço para ter esses elementos-chave de sucesso? Elemento-chave de sucesso ou driver é sinônimo, é a mesma coisa. Então, esses elementos-chave ou esses drivers são como se fossem subobjetivos ou caminhos que eu preciso alcançar para chegar até a minha visão. Então eu olho para a minha visão e penso e pergunto para mim mesmo: o que eu preciso fazer, saber, fazer para alcançar a visão? Né? O que eu preciso aprender, o que eu preciso fazer, o que eu vou ter que mudar em mim, enfim, para poder alcançar a minha visão, para chegar lá no meu objetivo de longo prazo, né? Então, quando eu faço isso, este meu exercício me dá uma lista de coisas, né? E ao longo do tempo, fazendo isso há mais de 25 anos, ao longo do tempo, depois de quebrar a cabeça com muitas clínicas, obviamente, a gente aprende alguma coisa. E o que eu aprendi é que tem uma certa familiaridade que a gente vai tendo com esses drivers. E particularmente depois de alguns anos, e olha, eu vou te falar que eu demorei um tempinho para padronizar isso de certa forma. Depois de alguns anos eu comecei a sempre usar 7 drivers nos projetos, ou seja, 7 caminhos, 7 subobjetivos, 7 direcionadores, por isso o nome driver, para alcançar a visão, né? Eu comecei a usar esses 7 e eu diria que em 90% dos casos eu uso esses 7 drivers. Em alguns casos a gente precisa particularizar e colocar um oitavo, um nono, né, um décimo ali. Não mais que isso, tá? Mais que isso fica esquisito. Não vai, no máximo uns 10, uns 3, 4 adicionais. Em alguns casos tem que usar menos, em alguns casos a gente tem que substituir algum. Mas como eu te falei, 9 em cada 10 casos eu uso exatamente estes 7, e são esses 7 então que eu vou te falar. Então vamos lá, quais são os 7 direcionadores que você vai utilizar, né? Em cada um deles, para deixar isso claro também, para que servem esses drivers? Uma vez eu definido quais são esses subobjetivos, esses caminhos, esses direcionadores, eu vou destrinchar cada um deles depois em um plano de ações. E aí sim, as ações que estão ali embaixo destes drivers, né, que estão abaixo do driver, estão dentro desse driver, são as ações que vão me levar até lá. De tal maneira que se eu implantar essas ações de cada driver, vamos supor que em cada driver eu tenha 20 ações, 30 ações, que geralmente eu recomendo isso. Então eu tenho 30 ações dentro de cada driver. Ok? Então, se eu executar essas 30 ações, significa que eu alcancei o driver, eu realizei este driver, realizei este subobjetivo, este direcionador. Se eu faço isso também com outras 30 para outro driver, outros 30 para outro driver e por aí vai, se eu realizar todos os 7 drivers, o que significa? Que eu alcancei a minha visão. Ok? Então por isso que ele é muito legal, ele cria uma árvore de ações, ele cria uma árvore de passo a passo. Depois eu pego essas ações, vamos supor que tenha 7 drivers, 30 ações por cada driver, né? Então eu tenho ali 210 ações que eu só vou colocá-las em ordem depois. Eu vou colocar quais eu faço primeiro, depois outra, depois outras, depois outras. Eu coloco elas em bloco e vou executando elas. De tal maneira que se eu misturar essas 210 e for fazendo estas ações passo a passo, eu vou alcançando os 7 drivers simultaneamente e vou chegando mais perto da minha visão. Entendeu qual que é a ideia, qual que é a lógica? Então vamos lá, quais são os 7 drivers? Eles não estão em ordem de importância porque cada caso é um caso, tá bom? Então os drivers que eu uso são quase sempre os mesmos, como eu falei, mas as ações mudam completamente de caso a caso. As ações, a sequência delas, a força de cada uma, a força de cada driver, isso muda muito de caso para caso. Bom, vamos então ao primeiro driver, o driver 1, lembrando, sem ordem de importância. O driver 1 é ter excelência técnica. Bom, o que significa ter excelência técnica? Você concorda comigo que eu não tenho a opção de ser mediano, né? E se eu quero alcançar um nível alto de reconhecimento, se eu quero ser diferenciado pelas pessoas que me procuram, o ponto central é eu ter um nível técnico muito alto. Isso significa melhores equipamentos, melhor formação, titularidade, um nível de biossegurança diferenciado também,
toda a equipe, não só eu, como toda a minha equipe, tem que estar absolutamente preparada para atender o paciente e resolver casos de maior complexidade. Quanto mais isso acontece, melhor, porque mais fortalece, digamos, o seu todo, né? Fortalece a sua imagem com relação às pessoas. Então, o primeiro conjunto de ações que você precisa fazer é se dedicar a construir, a pensar em quais ações práticas, pragmáticas você vai fazer no dia a dia para conseguir garantir que você tem um nível técnico muito alto. Então, o que você vai fazer para isso? Então, você vai colocar as ações assim: comprar o equipamento tal, fazer o curso tal, contratar gente com nível tal, treinar minha equipe para tal coisa, buscar uma formação em não sei o que lá, dominar a técnica tal. É isso. Então, essas são as ações que você vai fazer. De tal maneira que, se você comprar aquelas coisas, tiver essas técnicas, etc, etc, se você tiver esse conjunto de coisas, você vai ter um nível técnico bastante alto. Você e sua equipe inteira, um nível técnico bastante alto. Ok? Vamos lá para o Driver 2. O Driver 2 é ter gestão e controles em alto nível. Então, o que significa isso? Também não é opcional. O driver, nenhum driver é opcional, tá? Se ele é opcional, é uma boa ideia, mas não é um driver. O driver não é opcional. Ou seja, para alcançar a visão, eu não tenho opção. Eu tenho que ter um nível de gestão e controles muito alto. Nível de controle eu preciso de ferramentas para isso e métodos para isso. Significa que, como é que eu vou fazer a minha gestão? Então, quanto tempo eu vou me dedicar? Quem é que vai cuidar do quê? Qual é o organograma que eu tenho para isso? Quais são as funções que eu vou fazer? Quais os melhores dias e horários que eu defino para fazer as coisas? Qual software eu utilizo na gestão? Ou quais? Quem faz o quê? Qual o método que eu faço de cobrança, qual o método que eu faço de pagamento, qual o método que eu faço, enfim, qual a lucratividade que eu tenho por algum serviço, que é a MCU, enfim, tudo que eu tenho que medir, tudo que eu tenho que saber, os controles, os meus indicadores, calcular MCU, calcular custo-hora, calcular ticket médio, enfim, tudo isso faz parte do driver gestão e controle, tá? Então você vai fazer aqui agora a sua lista de 20, 30, 40 ações ali dentro, pensando assim: para eu ter excelência na gestão, para eu ter excelência nos controles, quais indicadores eu vou definir, em que momento, tudo aquilo que eu falei, né? Então, quem vai fazer o quê, em que momento eu vou tomar essas decisões, eu vou fazer essa minha lista de ações concretas. Qual software eu vou comprar, qual software eu vou ter que dominar ou treinar alguém. Qual o passo a passo? Tudo transformado em ações. Fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. De tal maneira que sejam ações ticáveis, né? Fiz. E você vai, assim, se executar estas suas 20, 30, 40 ações, não sei quantas serão, você terá garantido um modelo de gestão e controle para você top, tá bom? Então, é isso. É outro driver importante para te levar ao sucesso. Terceiro driver que eu utilizo é montar e garantir e manter uma equipe nota 10. Quando eu falo equipe nota 10, equipe nota 10, eu estou me referindo prioritariamente a um bom recrutamento e seleção, ou seja, ter a pessoa certa. Depois, fazer com que essas pessoas sejam capacitadas, que tem a ver com o Driver 1, fazer com que essas pessoas sejam comprometidas e engajadas, tá? Então tem tudo isso aqui. Então eu tenho que motivar essas pessoas através de mecanismos. Então o que está dentro deste item aqui? Tá o processo que eu vou adotar dali para frente de recrutamento e seleção de novos funcionários, novos colaboradores, quais critérios eu vou adotar a partir daquele momento para contratar uma nova pessoa para a minha equipe, qual critério que eu vou adotar para eliminar uma pessoa da minha equipe, para mostrar o cartão vermelho e falar: você não serve para a gente, porque eu preciso de uma equipe de alto nível, uma equipe que performa, equipe que entrega, equipe que está junto, né? E a equipe tem que estar motivada, tem que entender um pouquinho sobre motivação. Tem vários episódios que eu já gravei aqui sobre motivação de equipe e liderança, que vale a pena você ouvir, reouvir, se ainda não ouviu, ouvir, se já ouviu, reouvir, né? E vale a pena. E quando eu falo que a equipe tem que estar comprometida e engajada, muita gente acha que são sinônimos, mas tem uma diferençazinha ali. Para essa diferençazinha, eu gosto muito da historinha que o porco e a galinha se juntaram
para montar um restaurante, e quando foram montar esse restaurante acabou não dando certo, né? Por quê? Porque eles estavam em níveis diferentes de envolvimento ali com tudo aquilo, né? Por quê? Porque eles estavam indo bem. Quando eles resolveram fazer um prato chamado ovos com bacon, deu problema. Porque quando eles iam fazer o ovos com bacon, a galinha, ela estava envolvida com aquele assunto, ela estava comprometida até, né? Então ela fornecendo os ovos. Mas o porco, para fornecer o bacon, estava absolutamente engajado com a coisa, estava muito mais do que envolvido, ele estava absolutamente comprometido. Tá bom? Então, o que a gente quero brincar aqui com isso, é assim, que a motivação é dar motivo para a ação. Então, você precisa encontrar boas ações, boas formas que funcione para você, para o seu caso, de você motivar a sua equipe para elas se comprometerem com alguma coisa, ou seja, estarem realmente interessadas em alcançar um resultado. E quando a gente fala em engajado, que já é um nível acima, né, do compromisso, o engajado é aquela pessoa que comprou a visão, que comprou a causa. É aquela pessoa, aquele seu colaborador que está na sua equipe, que está com você, é um seguidor da causa que você defende. Se você conseguiu efetivamente transformar o seu negócio em uma causa, porque você quer resolver a dor de um tipo de cliente, você quer resolver um tipo de problema da humanidade, da sociedade ou da sua comunidade local, não importa, mas isso vira uma causa, seus olhos brilham quando você fala isso e outras pessoas te seguem por isso, assim como seus clientes podem te seguir por isso e viram seus fãs. É fundamental você ter na sua equipe várias pessoas que também compram a causa. Quando a pessoa não compra a causa, ela se torna um funcionário, ou seja, um fazedor de função, de funções. Quando a pessoa compra a ideia, então ele se torna uma pessoa, uma equipe, um elemento da sua equipe, um irmão da sua equipe, que é alguém engajado, ou seja, que viu a visão e quer te ajudar a alcançar essa visão também. Ok? Então você vai lá pensar essas várias ações que você vai fazer para isso, tá bom? Vamos lá para o nosso driver número 4. Driver número 4 é ter um cenário perfeito. Uau, cenário perfeito. O que é o cenário? O cenário é tudo aquilo que eu utilizo para demonstrar para as pessoas, para provar para as pessoas, ou para dar pistas para a pessoa de quem eu sou, aquilo que eu faço, os meus valores, aquilo que eu defendo. Então o cenário tem a ver com a tecnologia aparente, tem a ver com, e principalmente, limpeza, higiene, os elementos de decoração. Então, se eu falo, por exemplo, que eu sou uma clínica super moderna, mas a minha clínica tem móveis muito antigos, aquela coisa de mogno, bem recortada, decoradinha, com rococós e sei lá o quê, a impressão que a pessoa vai ter é que não é moderno, que é antiquado. Então, se eu quero ter a coerência daquilo que eu falo, eu tenho que fazer com que o meu cenário fale a mesma linguagem. Não adianta você falar que você é moderno, que você estuda, que você é bem informado, se você não tem nem computador ali, se a agenda é feita na mão, se é tudo no papelzinho. Então, se você está nessa de papelzinho, de não sei o que lá, então você não vai passar a imagem, o seu cenário. Cenário envolve inclusive uniforme, tá? Tudo que a pessoa vê, cheira, sente, tudo que é sensorial ali tá valendo. Então, ruídos está valendo, cheiros estão valendo, toda a decoração, iluminação, tudo isso, todos esses elementos fazem uma diferença muito grande para a formação do seu cenário, que é um dos drivers um driver muito importante para o seu projeto, né? É o nosso driver número 4. Vamos lá então para o nosso driver número 5. Qual é o nosso quinto driver? É experiência memorável. Experiência memorável significa, esse driver é fantástico, assim, quais são as ações que eu vou desenvolver, quais são essas 20, 30, 40, 50 ações que eu vou desenvolver, que eu vou propor, que eu vou juntar para garantir que a experiência do meu cliente seja extraordinária, ou seja, seja memorável, que ele fale, uau, cara, o atendimento aqui é muito diferenciado. Não é mais ou menos, ele é outro nível, high level mesmo. Então é o detalhe, aqui é como é que você vai cuidar de cada detalhe do atendimento. Então como é que você vai garantir aquele treinamento para a pessoa fazer aquela ação, como é que você vai garantir que os novos ritmos de trabalho, os novos ritos de trabalho, os novos modelos de trabalho, como é que você vai fazer isso? Quais são essas rotinas de encantamento que a Disney chama de magical moment, né? Como é que você vai garantir que a sua clínica tenha diversos momentos mágicos desses para o seu cliente falar, uau, caramba, cara, outro nível, topíssimo isso aqui. Como é que você vai fazer
para garantir isso. Então você tem que quebrar a cabeça, pensar e listar ações aqui e implantar essas ações, porque esse é um driver extremamente importante na área da saúde. Como é que você vai humanizar seu serviço? É isso aí. Então, essas ações, esse conjunto de ações que você vai pensar para a experiência memorável, assim, é extremamente necessário. Ok? Vamos lá para o nosso sexto, penúltimo driver. Nós vamos usar agora o nosso penúltimo driver é alta visibilidade, marca forte. Então, como é que é essa alta visibilidade? É se tornar conhecido. Bom, se eu quero ser referência em alguma coisa, né, o meu projeto, se eu quero ter muitos clientes, uma coisa que eu preciso fazer, obviamente, por isso que esse é um driver tão claro para mim, tão óbvio, é ser conhecido. Então todo o meu público-alvo precisa me conhecer. E não só me conhecer, tem que admirar. Eu preciso ter fãs, não só clientes. Então a lógica aqui é, o que eu vou fazer para conseguir fazer com que o meu nome, a minha reputação, minha não é necessariamente eu pessoa, né, você profissional, mas às vezes o seu consultório, sua clínica, sua marca fantasia, cada um aí tem que saber qual é o seu projeto. Se você trabalha com um projeto fortalecendo a marca fantasia, a gente já falou sobre isso em outros episódios, perfeito, então é isso, é esta marca que eu me refiro, tá? Então este nome, esta marca tem que alcançar alta reputação, um nome desejado, tem que ser uma marca que as pessoas admiram, que as pessoas gostem e queiram até seguir. Então, alcançar alta visibilidade é ser conhecido por esse seu público-alvo e ser admirado dessa forma. E isso não se faz, gente, com uma pecinha de propaganda ou duas, isso não se faz com 1 ou 2 ou 5 posts de redes sociais. Não! Você precisa fazer isso de uma forma elaborada, ao longo de 2, 3 anos. Então, esse seu projeto, você não vai alcançar a visão cá entre nós em 6 meses, nem 1 ano. A visão, o seu objetivo de longo prazo é 2, 3 anos, certo? Então, quando você está montando o seu plano de ações, as ações dentro de cada driver, você está pensando nesses 2, 3 anos. Você está pensando em longo prazo, que isso para nós é longo prazo, 3 anos. Então, você vai listar aqui quais são as ações que eu preciso fazer que no conjunto façam sentido na cabeça dos meus clientes potenciais, do meu prospect, do meu público-alvo ali. Então, para eu chegar para essa pessoa, ele tem que reconhecer em mim valores pessoais, ele tem que reconhecer algumas questões, como que eu falo, como que eu penso, se ele vai gostar do meu estilo ou não. E se não gostar, ótimo, eu só estou filtrando pessoas que não iriam fechar tratamentos comigo mesmo, e está tudo certo. E tem outra pessoa que vai gostar e está tudo certo, né? Então, alcançar alta visibilidade é isso. Você vai listar o que você precisa fazer. Ah, redes sociais, Google, beleza, mas como? O que você vai postar? Qual vai ser o seu roteiro para isso? Qual a sua linha editorial, que é o nome correto? Qual a linha editorial que você vai ter para que o conjunto das informações forme alguma coisa importante, né? A empresa do nosso grupo, a gente tem uma empresa no grupo chamada Dr. Comunicação. Nós desenvolvemos para a Dr. Comunicação, que agora está fazendo, olha lá, agora nesse mês de agosto está fazendo 1 ano que a Dr. vai completar agora 1 ano de existência. E nessa empresa aqui do nosso grupo, que é a Dr., a gente tem um cronograma, um programa, uma ideia de um programa mensal de mensagem, de postagens que a gente tem que fazer em redes sociais para que no seu conjunto elas formem a visão da pessoa, né? Se você tiver curiosidade sobre isso, pode me perguntar ou entra no site da Doctor, né? drcomunicação.com.br, você vai ver mais sobre isso lá. Enfim, ou entra nas redes sociais nossas que você vai ver, né? Insta da Doctor, chama a Doctor, vai lá, segue que você vai ver material novo. A gente está colocando essas coisas agora, tá tudo muito novo isso aí, embora a empresa esteja fazendo 1 ano, a gente está fazendo isso mais recentemente, tá bom? Mas lá tem material interessante também para te ajudar nesse sentido. Voltando, então, alta visibilidade é isso, é tornar conhecido, ser conhecido pelo meu público-alvo e ter uma marca admirada. E o nosso sétimo e último driver é ter uma atividade comercial forte. Dentro desse ter uma atividade comercial forte significa, basicamente, saber vender, saber negociar, saber fazer bons acordos. Então, esta venda interna, como é que o paciente chegou aí para fazer uma coisa simples? Por exemplo, um dentista, ele veio fazer uma profilaxia, uma limpeza, uma coisa simples, e como é que ele sai daí depois confiando em você para fazer o tratamento inteiro dele, grandes reabilitações dele e da sua família?
né? Ou seja, isso requer que você gere então nele confiança. Então essa atividade comercial tem a ver com isso, tem a ver com como você apresenta, qual vai ser esse passo a passo, o material de apresentação disso, se você usa ali, por exemplo, uma câmera intraoral, se você usa desenho, se você explica, se você usa aquele modelo de apresentação que eu sempre uso com os nossos clientes, que é através de desenhos feitos à mão. Então eu explico como fazer isso. Essa é uma aula que vale a pena. Isso faz parte do Somar, do novo modelo que a gente faz do Somar também, nosso curso de vendas. Obter parcerias, conseguir parcerias, que eu chamo de parcerias 3G, né? Que as três partes ganham, eu ganho, meu parceiro ganha e o cliente também ganha. Então, quando eu consigo fechar tudo isso, quando eu consigo ter esta ideia de uma forma mais global, o negócio acontece de uma forma espetacular. Beleza? Esses são então os 7 drivers que eu quero que você trabalhe bem aí para conseguir resultados extraordinários. Lembrando, você tem que ter clareza do seu diagnóstico hoje, aquilo que você tem hoje, seus números de hoje. Números. Você precisa ter isso. Definir seu diagnóstico com clareza, o que é ponto forte, ponto fraco. Depois você define a sua visão de longo prazo com muita clareza também. Novos números desejados para 2, 3 anos para frente. Aí você usa esses 7 drivers, se forem suficientes para você. Senão você vai acrescentar 1, 2 ou 3 drivers, ou eventualmente trocar alguns. E aí dentro de cada driver você vai ter que aumentar o seu repertório de ideias e colocar ali 20, 30 ações. Um detalhe é isso. E aí, executando as ações, colocando-as em ordem, executando essas ações, você vai alcançar. E se não alcançar 100%, se você alcançar 70% do seu objetivo, tenho certeza que você já vai estar pulando de alegria. Mas precisa fazer. Então precisa cuidar do seu planejamento, desse projeto. Você precisa fazer isso. O detalhe é que quando eu criei aqui o podcast Consultório Empresa, e eu falo isso na abertura desde o começo, um dos objetivos, sabe qual foi? Exatamente, te dar ideias, provocações e insights para que você possa fazer o quê? Ter mais repertório mental, mais ideias para deixar mais rechonchudo cada coisa que vai dentro dos drivers aí, ok? Então quanto mais você ouve o podcast, quanto mais você se dedica aqui, mais ideias você tem. Se você já maratonou aqui com a gente, se você ouve com a gente, nós estamos no meio do 3º ano já de trabalho aqui do podcast. Se você segue, você certamente já tem a cabeça com muitas ideias, né, para você colocar em prática. Essas ideias você vai sistematizar agora dentro desses drivers e depois colocá-las para funcionar com tudo aquilo que eu tenho certeza que você vai fazer com o coração cheio de alegria, com muita vontade para alcançar os seus resultados. Beleza? Gostou desse episódio? Muito bom, né? Trabalhar com 7 drivers dá um norte para você, né? Te dá, sei lá, uma metodologia que eu acho que é muito boa. Então, usa isso, aplica isso, transforma o seu projeto de uma forma mais clara, mais passo a passo com os drivers. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. E já sabe, gostou? Sempre tem alguém, um amigo seu precisando ouvir exatamente isso. Fala, poxa, olha fulano isso aqui, o que eu ouvi, olha que legal aqui, essa ideia que pode funcionar para você também. Então encaminha para essa pessoa. Vamos aumentar a nossa corrente do bem para que mais e mais pessoas estejam aqui ouvindo o podcast. Isso é bom para os canais, porque os canais percebem que é mais relevante e entregam para mais pessoas. E certamente bom para mim por este estímulo que eu tenho para continuar fazendo e dando o meu melhor aqui para vocês em cada semana, em cada episódio. Então é isso, empreendedor. Um forte abraço, que você implante, tenha muito sucesso. Fica com Deus e a gente se vê na próxima semana. Forte abraço.